As crianças vão sair hoje, temos aí, ok? Isso, não? Então, temos crianças aí? Se tem, vem para frente. Crianças, isso, né? Isso. Aí, está chegando, né? Em cima, isso, né? Hoje meio é poucas crianças, né? Quem é que traz as crianças? Os pais, né? Então, se os pais não estão aqui, não tem criança. Mas, se os pais estão, as crianças estão também, né? Então, amadas crianças, que Deus abençoe vocês, que o Senhor fale ao coração de cada um de vocês, né? E que Deus esteja sendo ministrado ali a vocês pela boca das profissões. Amém? Podem ir, crianças. Nós vamos, nesta noite, amados, meditar na palavra de Deus, no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Nós estamos falando agora há pouco das pessoas que estão lá na Semana para Jesus, né? Nós temos um bom grupo lá participando. E parece que o Gabu está no barco metodista lá em Manaus, não é isso? Né? Isso, né? Então, que bom, né? O Gabu foi participar de um projeto ribeirinho, né? Nas margens dos rios lá do Amazonas. Quantos dias são? São 10 dias, né? Então, durante 10 dias, vamos lembrar também do nosso irmão Gabu, né? Que está participando desse projeto de evangelização dos ribeirinhos lá do grande Amazonas. Nós vamos abrir nossas Bíblias então, 2 Timóteo capítulo 1. Nós leremos do primeiro verso até o verso de número 7. Eu convido a igreja aqui, respeitosamente, mais uma vez, se coloque em pé para fazermos a leitura da palavra de Deus. Diz assim, amados: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Amém. Vamos repetir juntos, amados, o verso de número 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Oremos. Querido Deus, como é bom saber que dentro de nós há um Espírito Santo, Amém. Que nos enche de poder, de amor e de moderação. Portanto, que todo temor, todo medo seja afastado do nosso coração. Toda covardia, que é o abster-se de fazer aquilo que Deus mandou você fazer, que isto
não esteja em sua vida, porque o Espírito que há dentro de você é outro, é um que te dá vitória. Amém. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Podem sentar. Amados, provavelmente o apóstolo Paulo, o homem Paulo, ele nunca gerou filhos de sangue. Não há nenhum registro, nenhuma indicação de que ele tivesse durante a sua vida se casado ou tido filhos. Certamente, se isso ocorresse, ele teria manifestado em uma de suas epístolas. Mas, embora ele nunca tivesse gerado filhos de sangue, é inegável que ele teve inúmeros filhos na fé. É interessante que hoje pela manhã na nossa classe, escola dominical, eu estava fazendo um paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, naquilo que era valorizado no Antigo Testamento e a mudança que houve no Novo Testamento. Eu dizia, por exemplo, que a questão das bênçãos materiais era um sinal da presença de Deus, da bênção de Deus na vida de alguém lá no Antigo Testamento. Por isso que Abraão era muito rico, por isso que Jó era muito rico, por isso que Salomão foi muito rico. Porém, no Novo Testamento já não é mais essa presença da riqueza material que indica a bênção de Deus. Hoje a maior riqueza que um cristão tem chama-se salvação. E se ele quiser ficar rico, trabalhe muito, estude muito, faça hora extra, faça todos os cursos da igreja. Ele pode até ficar, mas não é isso que Jesus veio oferecer. Eu dizia também que no Antigo Testamento, por exemplo, um sinal da bênção, da presença de Deus na vida de alguém, era a quantidade de filhos. Alguém aqui quer ter hoje 9, 10, 11 filhos? Tá bom, 8, 7, não, menos. Porém, no Novo Testamento não é mais a presença dos filhos gerados do ventre de uma pessoa, de uma mãe, que conta a bênção de Deus. Não é mais isto. Mas sim a presença de filhos espirituais. Deus deseja que cada um de nós gere, não um, nem dois, nem três, mas inúmeros filhos na fé. Que coisa maravilhosa, irmãos, no dia que estivermos no céu e o Senhor nos apresentar pessoas que um dia conhecemos e que falamos de Cristo, e por causa da nossa atitude, da nossa postura, da nossa linguagem temperada com sal, por causa da nossa sabedoria, essas pessoas vieram a conhecer a Cristo. Amém. Talvez pessoas que você nem imagina, mas que na sua caminhada, pela sua música, pelo seu louvor, pessoas ouviram. E é muito comum nós conhecermos histórias de pessoas que entregaram-se a Cristo porque estavam passando numa igreja e estavam lá dentro cantando um hino. E essa pessoa parou, gostou, entrou e Cristo transformou sua vida. O Nino tem diversas composições dele. Você não sabe, né, Nino? Quantas pessoas conheceram a Cristo, mas você vai saber. Lá no céu vai saber quantas pessoas, através das composições que você fez, né? Pessoal de Itaberaba, nós cantamos lá em Itaberaba. Qual aquele mais famoso, seu Nino? O Espírito de Deus está aqui, é dele. Não sabiam, né? Vir aqui na igreja é cultura também, né? A gente aprende, né? Então o Espírito de Deus está aqui, né? É do Nino. Então, amados, nós somos chamados a gerar filhos.
Pelo menos um. Então, amados, vamos caminhar nesse sentido. E Timóteo era um dileto filho na fé. Alguém muito jovem, este Timóteo. E este era um filho querido, muito apreciado por Paulo. Só que agora Paulo estava preso. Segundo Timóteo, é a última carta de Paulo. Ele está na prisão, ele está sozinho, ele manda Timóteo trazer a capa e os livros. Ele sabe que a sua hora está chegando, mas antes dele passar pela morte, ele deseja encontrar-se com este filho querido. Paulo estava ansioso por isto. Como é gostoso, irmãos, quando nós amamos muito uma pessoa e essa pessoa está distante, e essa pessoa então nos avisa que chegará no dia tal, e você conta os dias, conta as horas, conta os minutos. Assim era Paulo. E ele dizia: estou ansioso por ver-te, pela recordação, e aí Paulo se lembra, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, que habitou primeiro em ti, primeiro em sua avó Lóide, e depois em sua mãe Eunice. Irmãos, preste atenção. Paulo diz assim: estou querendo ver-te, porque me recordo da tua fé sem fingimento. Talvez você nunca tivesse pensado nisto, mas se Paulo diz que existe uma fé sem fingimento, então isso significa que existe também fé fingida. Que triste, né, irmãos? Finge que tem fé, finge que está louvando a Deus, finge que está falando com o Pai em oração, engana os outros, engana a si próprio, só não engana a Deus. E como que é uma fé fingida? Eu diria que uma fé fingida, ela se parece muito com fogos de artifício. É muito bonito fogos de artifício, né? Você olha, só que quando você pede para alguém ver, já desapareceu. Brilhou, foi espetacular, brilha muito, mas depois apaga. Já a fé genuína não é como fogos de artifício. É como a luz das estrelas. Pode não brilhar tanto, mas sempre estará lá. E é isso que Deus deseja ver em mim, deseja ver em você. Muita gente, talvez de fé fingida, já passou por esta igreja. Pastor, onde está fulano, ciclano, beltrano? Se não está congregando em nenhum outro lugar, possivelmente a fé que ele tinha era uma fé fingida. Fé não fingida enfrenta crises, sim, mas resiste ao tempo e às provas. Todos os que têm uma fé verdadeira em Deus vão enfrentar provas. Todos que têm uma fé verdadeira em Deus vão enfrentar crises muito profundas, crises existenciais. Mas querem saber de uma coisa, irmãos? Após aquele longo período de crise, ele fica sustentado por um fiozinho de fé. Mas como é fé verdadeira, Deus não vai deixar que arrebente.
Amém. E a pessoa vai crescer, ela vai sair daquela crise mais madura, ela vai sair daquela crise vitoriosa. Então, amados, quem tem fé verdadeira enfrenta crises. E talvez estejamos neste momento aqui com muitas pessoas que estão passando por isto. Eu só digo a você: persevere, porque uma característica da fé é a perseverança. Amém. Fé fingida não sabe perseverar. Ela quer resultados imediatos, ela deseja respostas imediatas. E como Deus não é obrigado a ficar atendendo os caprichos desse mimoso, ele abandona a fé. Além de Timóteo ter uma fé verdadeira, ele tinha um privilégio também. Um privilégio que nem todos têm, ou nem todos aqui tiveram, que é o privilégio. E eu digo, que bom ter em casa uma mãe e uma avó que passam as coisas boas de Deus para nós. Quem teve esse privilégio? Amém. Que bom nascer num lar que tem uma mãe que ama as coisas de Deus, nascer num lar de alguém que te ensinou as primeiras letras da Bíblia. Eu aprendi a ler na Bíblia aos 5 anos de idade. Eu já amava a Bíblia desde pequenininho, porque eu tinha uma mãe que ensinava na palavra de Deus. Além de uma mãe, eu tinha uma avó, e além de uma avó, eu tinha uma bisavó. Eu sou 4ª geração e meu filho 5ª. É um privilégio. Era assim com Timóteo. Além da mãe Eunice, a avó Lorde, mulheres de Deus. E nesse texto, amados, que integra, aliás, antes de eu continuar, agradeça a sua mãe pelas coisas que ela te ensinou, viu? Chegando em casa, se a sua mãe não está aqui, se a sua mãe está sentada do seu lado, viu, Vinícius? Agradeça a ela. Né? Se a sua mãe está aqui, né? Agradeça a sua mãe, o seu pai. Nem a sogra. Também tem. Tem sogra que é bênção também, viu? Agradeça a sua sogra, né? Pelas coisas boas que elas passaram para você. E nesse texto, irmãos, que integra a última obra de Paulo, o apóstolo recomenda a Timóteo manter-se firme numa civilização que estava em colapso. E em certo sentido, irmãos, o nosso contexto é o mesmo do Timóteo. Timóteo estava em Éfeso. A situação religiosa lá estava caótica, a situação social estava caótica, a situação política estava caótica. Aliás, os nossos irmãos da Bíblia, lá no passado, enfrentaram situações muito mais difíceis do que a nossa. Mas o fato, irmãos, é que por conta dessa situação difícil, talvez Timóteo fosse uma pessoa de saúde física e emocional, talvez um pouco fraca. E não há problema nenhum em sermos fracos, irmãos. Fraqueza não é impedimento para Deus nos usar. Fraqueza não significa que Deus vai tirar a gente de fora. Ao contrário, Deus se agrada em usar pessoas frágeis. Inclusive, na própria carta a Timóteo, Paulo menciona que Timóteo sofria de uma enfermidade no estômago.
estômago. Só lembrando, naquela época, não havia Sabesp. Viu, Salete? A Salete trabalhou na Sabesp há muito tempo e ela disse que a água da Sabesp é uma das melhores do mundo. Não é isto? Água de qualidade. Naquela época, não. A água era problemática. A água era contaminada. Irmãos, protozoários multiplicavam-se ali. E certamente Timóteo já tinha um estômago fraco, tomando aquela água, que naquela época não era fácil achar água boa. Ele adoecia. Possivelmente ele sofria de uma gastrite muito forte. E Paulo se preocupa com ele. Vejam, amados, é claro que Paulo orava e orou por Timóteo também, mas vejam como que as coisas que existem concorrem para nos ajudar também a sermos curados. Hoje temos diversas formas de medicamentos, de drogas, que o cristão não deve dizer: não vou tomar não, eu tenho fé. Tudo bem, você tem fé, mas você precisa tomar, toma. Eu vou rasgar, pastor, rasguei, joguei fora, eu tremo, né? Porque eu não sei o que pode acontecer se a pessoa não tomar aquele remédio, que em um determinado momento da vida é importante. Ninguém está dizendo que você tem que tomar o resto da vida. Não, às vezes precisa. Quem questão de insulina, doenças crônicas, precisam. Então, irmãos, Paulo tinha fé, sim, mas ele dizia para Timóteo: tome também remédio, porque não há problema nenhum. Mas talvez por conta dessa enfermidade do estômago, aquele moço tivesse desanimado. Talvez por conta da sua pouca idade, ele era muito jovem, e pela enormidade dos desafios, ele ficou muito mal. Amados, ninguém é super-homem e ninguém é super-mulher. Lembre-se bem disto. Todos nós temos os nossos limites. Uns suportam um pouquinho mais, outros suportam menos. Mas sabedoria é saber reconhecer os nossos limites. Timóteo baqueou, e Paulo mostrou-se preocupado. Ele insiste para Timóteo: Timóteo, reavives o dom de Deus que há em ti. Reavives o dom que um dia você recebeu de Deus. Por alguma razão, irmãos, Timóteo estava se esquecendo que o Espírito Santo habitava nele. Sabe uma coisa? A gente também se esquece. Frequentemente, amados, nós esquecemos da alegria da nossa conversão. Às vezes nós nos esquecemos do nosso chamado, o chamado que um dia o Senhor fez lá no passado para você, e você entendeu, e você começou, mas por razões que a vida foram lhe colocando à frente, hoje talvez tenhamos muitas pessoas aqui que esqueceram o seu chamado. Eu quero lhe dizer que da mesma forma que Paulo falou para Timóteo reavivar o dom de Deus que havia nele, hoje o Senhor te trouxe aqui para você ouvir: você também tem um chamado. Amém. E Deus não se esqueceu dele, irmão, porque um dia você veio até este altar, e um dia você colocou diante de Deus a sua vida, e um dia você prometeu servi-lo nesta ou naquela área. Irmãos, às vezes a gente permite que essas lembranças se apaguem, às vezes até mesmo completamente em nossa memória, mas eu quero lhe dizer que são essas lembranças
que vão nos sustentar quando a tribulação chegar. Amém. São essas lembranças do que Deus nos pediu, nos chamou, que vão nos sustentar quando tudo parece perdido, quando tudo parece sem sentido. Eu sempre digo, irmãos, que quem trabalha na obra não tem tempo para ficar em depressão. Quem trabalha na obra está sempre ativo e alerta e disposto. Quem trabalha na obra, deu 5 horas, eu vou para o ensaio do meu grupo. Quem trabalha na obra, coloca o relógio para despertar de manhã, e pode ser aquele domingo mais frio que for, ele se levanta, ele tem mais saúde, ele tem mais vontade, ele não se abate por qualquer coisa. Talvez Timóteo estivesse desanimado, quem sabe mesmo decepcionado com Deus, mas o apóstolo Paulo lhe pede para não esquecer, fossem quais fossem as circunstâncias, que o Espírito Santo habitava nele. E esta recomendação, irmãos, vale para cada um de nós. O Espírito Santo habita em você. Amém. A coisa pode estar difícil, a situação pode estar ruim, mas você tem dentro de você o maior poder que existe na face da terra. Não é a bomba atômica, é o poder do Espírito Santo. Amém. Em nós. Agora, por que será que permitimos que este dom se apague? Irmãos, nós estamos nesse mundo aqui, estamos sujeitos às diversas circunstâncias, e certas coisas podem acontecer conosco, podem acontecer comigo, podem acontecer com você. De repente bate um grande desânimo, bate uma falta de compromisso com a santificação. Aliás, amados, se nós não buscarmos todos os dias a Deus em oração, em devoção, em leitura da palavra, eu vou dizer, pode ser o crente mais forte que for, em alguns dias, em poucos dias, ele vai começar a ratear. É aquele motor que começa a falhar. Então, às vezes nós falhamos, porque estamos mais preocupados em fazer outras coisas do que fazer aquilo que não nos mantém firmes com Deus. Cuidado, irmão, não desvie o foco de Deus, não. Cuidado, irmão, não desvie o seu olhar de Cristo. Cuidado, porque daqui a pouco você vai começar a desanimar. Existem algumas coisas que podem fazer com que a nossa alegria, o nosso ânimo, a nossa fé se apague. Tem gente que fica presa ou no passado, ou fica presa no futuro. Ou nós nos concentramos demais no passado, em certo pecado que eu cometi, ou no tempo que eu desperdicei, ou na decisão errada que tomei, e não faz mais nada. Outros estão tão preocupados com o futuro, estão tão cheios de temores, estão cheios de pressentimentos ruins, que no presente não faz mais nada, porque está olhando para o futuro, e isso desanima. Cuidado, irmão, se você está preso no passado, ou se você está preso no futuro. Outras pessoas se desanimam porque as pressões têm sido muito fortes, e não tem sido fácil viver. Estamos vivendo uma época, amados, que as pressões sociais e trabalhistas são muito fortes. Se você não perdeu o seu emprego, na sua seção que tinha 15 pessoas trabalhando, agora tem 5, e o seu gerente quer que você faça o mesmo trabalho e ainda coloca uma produtividade de 10%.
E se você reclamar, o que acontece? É rua. Essas pressões, eu percebo que essas pressões acabam atingindo os irmãos e as irmãs, porque são muito fortes, nos consomem. As pessoas têm tido dias durante a semana muito tensos. Logo pela manhã já levanta sabendo que vai enfrentar uma barra pesada, e sabe quando chega no final da tarde está totalmente esgotado. Às vezes, irmãos, esse desânimo pode estar pegando você. Eu quero lhe dizer nesta noite, eu poderia continuar dizendo aqui outras coisas que nos deixam desanimados. Às vezes, o silêncio de Deus quando oramos e não ouvimos a resposta. Todos nós ansiamos para que Deus responda as nossas orações, mas eu quero dizer, amado, que Deus responde todas as nossas orações, mas, primeiro, da forma que Ele quer e no tempo que Ele quer. E aí precisa de uma fé muito operante para suportar o tempo de espera. Precisa de uma fé muito viva para saber que mesmo apesar do silêncio, Deus está ouvindo a sua oração. Às vezes as pessoas são salvas, estão na igreja, mas estão tão desanimados, tão desanimados. E aí eu me lembro do Salmo 51, em que Davi está lá diante do Senhor. Sabe que Davi pede para Deus: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Talvez Timóteo precisasse disso, restituir a alegria da salvação que um dia ele teve. Talvez seja isso, amado, que está acontecendo na sua vida. Você está tão desanimado, antigamente a gente usava uma palavra assim, desacorçoado. Quem conhece essa palavra? Desacorçoado. Nossa, irmão, que cara de desacorçoado, hein? Que louvor que você está fazendo hoje, hein? Irmãos, Davi também chegou a um ponto muito baixo, e ele precisou orar: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Porque quando nós temos a alegria da salvação, a gente enfrenta as mais adversas circunstâncias. E finalmente, amados, Paulo diz para Timóteo: Timóteo, eu te admoesto, reaviva o dom de Deus que existe em você, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Covardia é se abster de tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Covardia é olhar para trás e não para onde Jesus está. Amados irmãos, assim como Paulo disse a Timóteo que Deus não nos tem dado espírito de covardia, nesta noite estou dizendo a cada um de vocês: Deus não nos tem dado espírito de covardia para vocês. Amém. Mas de poder. Primeiro, poder, que é a força necessária para executar a tarefa designada. Deus nos dá o poder para viver apesar das adversidades, apesar das pressões e apesar de nós mesmos. Deus nos dá poder para sermos vencedores. Não é você que tem poder. A força não é sua, não é minha. A força é do Senhor, para que a glória seja sempre dele. Mas Deus não nos dá apenas poder,
Ele também nos dá o espírito de amor. Sem amor, irmãos, todo serviço que a gente vier a fazer não tem valor. É o amor que nos impulsiona para fora de nós mesmos, em direção ao outro. É o amor que nos faz esvaziarmos de nós mesmos. É o amor que faz com que a gente trabalhe para Deus, não para ganhar aplausos nem elogios, mas a gente faz porque ama. O missionário e a esposa e a filhinha que estão voltando do Senegal, irmãos, qual é o retorno financeiro? Qual o aplauso que tem? Não, nenhum. Amor a Deus e amor ao próximo. Quando a gente ama, esse espírito de amor está vivo dentro de nós, a gente aprende a olhar menos para nós e mais para o outro. Querem saber uma coisa? Olhar muito para nós mesmos adoenta. Repito, quem fica olhando muito para si mesmo, para as suas dores, para a sua falta de beleza, para o seu não sei o quê, para o seu cabelo, para o seu não sei o quê, adoenta. Agora quem olha para fora e vê que a necessidade do outro é maior do que a sua, e vai lá e ajuda, irmãos, essa pessoa tem um sorriso nos lábios. E finalmente Deus nos dá o espírito de poder, de amor e de moderação. Equilíbrio. Ser moderado é ser equilibrado. Sabe, irmãos, uma coisa que o metodismo sempre foi reconhecido, hoje está meio capenga isso aí, né? Mas o metodista sempre foi reconhecido pelo equilíbrio, sempre foi reconhecido pela moderação. Enquanto um grupo atirava para um lado, o outro atirava para o outro, o metodista estava aqui no meio. E muitas pessoas de outras denominações já chegaram para mim e disseram assim: pastor Daniel, eu admiro os metodistas. Moderação, equilíbrio, é a capacidade que Deus nos dá para discernir as coisas, para decidir e agir com prudência, na hora certa, sem precipitação. E como é difícil a moderação. É mais fácil falar do que calar. É mais fácil explodir do que segurar. É mais fácil agir com desequilíbrio do que agir moderadamente. Mas querem saber de uma coisa, amados? Deus nos dá isto. Vem de Deus. Eu quero isso na minha vida. E desejo isto para a minha vida, da nossa igreja. Amém. Cada irmão, cada irmã. Já pensou, irmãos, como a gente vai viver numa paz em casa, na igreja, no mundo? Vem o pessoal gritando, falando: você está lá numa boa. Lá em casa alguém quer levantar a voz, você abaixa a sua. Sabe por quê? Você tem equilíbrio, você tem amor, você tem moderação, mas você também tem poder. E as palavras que você fala, mãe, as palavras que você fala, esposa, as palavras que você fala, pai e esposo, homem e mulher de Deus, as palavras que você fala têm poder. Amém. Num primeiro momento parece que o outro não ouviu, parece que o filho não ouviu, que a filha não está ouvindo. Fique tranquilo, a sua palavra tem poder. Amém. Porque o Espírito Santo está te inspirando a falar aquelas palavras. Mas fale com moderação, viu? Fala com moderação, que o resultado é bem melhor. Amém, amados? Amém. Que Deus nos abençoe. Coloquemos em pé. O nosso grupo tem um cântico especial para nós neste momento. Colocarmos diante de Deus a nossa vida, a nossa expressão de adoração e de oração diante do Senhor.
coração de carne e não de pedra, um coração tratado, um coração curado, um coração que não reage por causa das feridas, um coração que não se sente acuado, mas liberto. Feche os seus olhos. Querido Deus, como nós queremos esse coração, Verdade, Pai. um coração cheio de amor, um coração que tem poder, sim, poder que vem do alto, poder para ajudar pessoas, poder para abençoar vidas, poder para orar e vidas serem curadas. Amém, Pai. Nós queremos, ó Pai, um coração cheio de amor, porque Tu disseste que seríamos conhecidos pelo mundo por causa do amor que há em nós. Senhor, tira todo o rancor, tira toda a amargura, tira todo o ressentimento, Senhor, tira tudo aquilo que tem impedido que o seu coração seja igual ao coração de Jesus. Ó Deus, queremos ser crentes melhores, mães melhores, esposas melhores, pais melhores, filhos melhores. Ó Deus, e dá-nos moderação. Nós vivemos num mundo cheio de radicalismo. Todo mundo hoje é radical. Todo mundo hoje defende uma posição extremada. Isso não vem de Deus. Nós queremos uma posição de equilíbrio. Onde você estiver, que a sua palavra seja sempre uma palavra moderada, uma palavra sábia, uma palavra temperada com sal. Tire o radicalismo da sua boca, das suas palavras, porque o Senhor quer te usar lá no seu trabalho, lá na sua escola, onde você estiver. Por isso, Senhor, ao final deste culto, nós pedimos, abençoa o teu povo aqui reunido. Abençoa cada pessoa que ouviu esta palavra, Deus, que ela não olhe para o pastor Daniel, mas olhe para Jesus. Amém. Porque esta palavra veio do alto. Amém. Para te tocar, para te abençoar e para te dar uma nova visão da sua vida. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Podeis aceitar, amados irmãos e irmãs. Estamos chegando.